Companheiras e companheiros, é um prazer estar aqui hoje. Eu aproveito para parabenizar o MST pelos 38 anos de vida. Eu acredito que talvez o MST seja o único movimento no mundo com uma trajetória tão longa, e eu acho muito importante parabenizar isso hoje. Também me parece que parte do que contribui para o movimento ter uma vida tão longa é precisamente esse compromisso com o estudo, com acompanhar sempre a conjuntura, entender como que as condições, tanto econômicas e políticas, estão mudando no nosso mundo para a gente conseguir enfrentar elas. Então, eu vou, como a Luana falou, meu nome é Stephanie, eu faço parte da Assembleia Internacional dos Povos, e eu vou apresentar hoje uma análise muito no marco dos espaços de estudo da IP, dos espaços de análise de conjuntura também da IP, um pouco algumas das sínteses que a gente vem fazendo dentro desse espaço, e também dos coletivos e os espaços nos quais eu participo nos Estados Unidos. Eu vou dividir a minha exposição em principalmente 4 momentos. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre como que está a correlação de forças e como que está se vivendo e configurando a crise política dentro dos Estados Unidos. Já num segundo momento, eu vou passar para falar sobre o que seria a principal tensão que está moldando a geopolítica no mundo atualmente, que é a Guerra Fria contra a China. E vou falar um pouco sobre como que está se configurando esse quadro. Depois eu vou falar sobre algumas das principais frentes de luta anti-imperialista no mundo atualmente, a partir um pouco dos acontecimentos do ano passado também. E, finalmente, talvez muito brevemente, vou falar sobre algumas das lutas do ano passado. O ano passado foi um ano de muitas lutas no mundo inteiro. Eu vou, obviamente, não vou falar sobre a América Latina, porque o Gonzalo vai falar sobre a América Latina já com muita mais profundidade no segundo momento. Então, tudo que eu vou falar vai excluir a América Latina. Então, começando, eu acho que é muito importante nesse momento, e está se tornando cada vez mais interessante, entender a crise política que se vive dentro dos Estados Unidos, porque essa crise está moldando, está impactando bastante o comportamento do império no resto do mundo. Eu escutei a análise que foi apresentada nessa segunda-feira pelo professor Márcio, e eu vou dar um pouco de continuidade a algumas das ideias que ele deu nesse seminário. De fato, o esgotamento da acumulação, a expansão econômica baseada no sistema financeiro cria uma crise econômica muito grande para os Estados Unidos. E eu queria tomar um momento para explicar como que isso se deu, como que foi essa transição à financiarização dos Estados Unidos. É muito importante a gente entender que durante os anos 80 houve toda uma revolução assim, política, econômica dentro dos Estados Unidos, que foi liderada por Ronald Reagan e que resultou na desregulamentação e liberalização do mercado financeiro. Basicamente, havia uma série de transações e movimentações financeiras que durante muitos anos não estavam permitidas, que o Estado tinha mantido um certo controle sobre a possibilidade do mercado financeiro de gerenciar a economia. Isso foi revertido durante os anos 80, e uma série de transações financeiras que antes eram ilegais, que não estavam permitidas, se tornaram não só foram legalizadas, senão que se tornaram também protagonistas da forma como o sistema capitalista funcionava. O resultado disso todo é que as empresas, o grande capital, botou todos os seus esforços em fazer lucro através de operações no mercado financeiro e muito menos na economia produtiva. O resultado disso todo foi, entre outras coisas, a desindustrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu muito como potência produtora e exportadora.
E, além disso, e esse fato é muito importante para nós entender, para enxergar qual que é a cara e o caráter da tensão com a China, é o seguinte: a partir desse novo modelo de acumulação, as empresas americanas passaram de investir muito menos no desenvolvimento de tecnologias e muito mais em fazer uma série de operações no mercado financeiro. Isso tem criado um quadro que tem imperado durante os últimos aproximadamente 40 anos, a partir do qual a hegemonia dos Estados Unidos depende do controle do sistema financeiro mundial. Né? Os Estados Unidos, para se manter como império, precisa controlar a infraestrutura financeira do mundo. E hoje, esse é as bases do controle dos Estados Unidos econômico do mundo, porque a partir dessa desindustrialização, os Estados Unidos não têm mais capacidade concorrencial a partir da produção industrial. Como bem sabemos, a China já ultrapassou nos Estados Unidos nesse sentido. A China tem uma capacidade de produção muito maior e, além disso, o que é mais preocupante é esse desenvolvimento de tecnologias chinesas que, para os Estados Unidos, deixa os Estados Unidos para trás. Eu queria só, a forma de expor essa situação, dar o exemplo do IBM. Eu não sei se a gente aqui consegue identificar. IBM é uma empresa de computação, de tecnologias de cômputo. E a IBM, junto com a Google e muitas outras, a partir desse processo de financiarização, começaram a gastar muito dinheiro na bolsa, no mercado financeiro, para fazer com que as ações, os ativos da empresa, se tornaram mais lucrativos. Então, esse era um investimento exclusivamente para aumentar o valor dos seus ativos, e foi dinheiro que não foi investido no desenvolvimento de tecnologias. A partir desse processo, essas empresas de tecnologia digital perderam o seu domínio. E eu vou falar bastante mais sobre isso mais na frente. Então, o esgotamento do ciclo de acumulação financeira, que o professor Márcio falou na segunda-feira, ameaça a estrutura econômica na qual está assentado o Império Americano. É um grande problema para os Estados Unidos. Agora, eu gostaria de falar sobre a crise política que se vive nos Estados Unidos, porque eu acho que há muitas dúvidas no mundo inteiro sobre o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos depois do que a gente testemunhou ano passado com a toma do Capitólio, né? Então, vou tentar esboçar um pouco qual que é a situação da crise do sistema bipartidário nos Estados Unidos. Primeiro, que é importante entender que ambos partidos vivem uma crise que ameaça a sua continuidade, porque para servir o grande capital, ambos partidos, porque ambos são partidos fiéis ao grande capital, às grandes empresas, ao mercado financeiro, à burguesia, para eles manter fiéis a essa elite a quem eles servem, eles devem abafar e marginalizar ambos os extremos do partido. O Partido Republicano precisa, de certa forma, controlar a extrema-direita, e o Partido Democrata precisa controlar o que seria o campo mais progressista. Só que, ao fazer isso, eles perdem a sua base também. Eles não conseguem se eleger como partido se eles se afastam totalmente desses dois extremos. Então, eu vou falar um pouco primeiro sobre o Partido Republicano e sobre essa formação da extrema-direita que hoje é muito importante nos Estados Unidos. Primeiramente, temos que sempre lembrar que os Estados Unidos tende à direita. É um país que, a partir da construção do seu papel como uma nação imperialista e toda uma série de outros fatores históricos, é um país que tem tendido sempre à direita. Então, essa extrema-direita, que hoje a gente vê bastante, é histórica, existe faz muito tempo. E é uma direita com uma ideologia fascista, racista e patriarcal, que hoje se configura como uma base etnonacionalista, ou seja, que defende a ideia
dos Estados Unidos se preocupar com os Estados Unidos, mas quando pensa o que os Estados Unidos pensa na população branca, e que também é mobilizada bastante hoje por teorias de conspiração sobre o Estado profundo. É muito importante entender que é a base assim, militante melhor organizada dos Estados Unidos. É muito mais organizada e mais ideologicamente fiel a seus princípios e ideais do que qualquer movimento de esquerda. E tem a Trump, como a gente sabe muito bem, tem a Trump como referência. Vou falar um pouco sobre o que é chamado movimento MAGA, que é o movimento Make America Great Again, que é o movimento que trouxe o Trump à presidência, é o movimento que essa base militante que a gente vê que apoia o trumpismo e que foi responsável, é composta por uma série de diferentes organizações e que foi protagonista dessa toma do Capitólio, ou tentativa de janeiro. Esse movimento é liderado, como eu já falei, por Trump. E os principais responsáveis desse acontecimento em janeiro não foram processados judicialmente, porque eles têm vínculos muito íntimos ao Estado, propriamente, são impulsionados por elementos dentro do próprio Estado. Parecia que, a partir dessa tentativa de golpe, ou como foi caracterizado por muitos espaços, que houve uma ruptura entre o centro do Partido Republicano e essa extrema-direita liderada pelo Trump. Parecia que isso indicava que o Trump foi, de certa forma, marginalizado do Partido Republicano, porque houve uma crítica muito grave contra essas ações e que, de certa forma, tinha evidenciado a cara real e antidemocrática desse movimento, o que acabaria afastando o Trump de qualquer pretensão para a presidência em 2024. Mas isso não aconteceu. Na prática, no ano passado, o Trump conseguiu consolidar de novo as suas forças e se aproximar, mais uma vez, de vários elementos do Partido Republicano que pareciam ter rejeitado ele a partir das ações em janeiro. Atualmente, o movimento MAGA, esse movimento trumpista, busca consolidar um governo de minoria. Eles compreendem que eles, como setor e fragmento da população, são minoria. E eles buscam construir um governo em base a isso. Para isso, eles têm mobilizado bastante nas bases de uma guerra cultural, né? Eu não vou falar em muitos detalhes sobre isso, porque não temos o tempo para entrar nesses detalhes. Mas é importante falar uma coisa: o Partido Republicano vem enfrentando uma grande crise durante os últimos 20 anos, que é o seguinte: a sua base tradicional é a população tanto mais de classe média, também um pouco da classe trabalhadora, branca do país. Com a diversificação étnica e racial dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos cada vez mais está se tornando um país com uma grande parcela da população que não é branca, que não é de origem estadunidense, de certa forma, e não é. Então, tanto a população imigrante tem aumentado bastante e a população negra, historicamente, não tem aumentado, mas é uma fração da população que não é republicana, mas que está muito mais vinculada ao Partido Democrata. Essa diversidade étnica do país cria a possibilidade de que o Partido Republicano nunca consiga se eleger mais. Então, eles têm reagido a essa realidade com uma série de tentativas de marginalizar o voto minoritário, de marginalizar o voto imigrante e o voto negro, criando uma série de reformas políticas que dificultam a participação da população imigrante e negra no processo democrático. E outra parte da estratégia republicana, especialmente a partir do Trump, é a mobilização dessa base de extrema-direita que eu acabei de mencionar. Então, esse partido republicano, eu acho que é muito importante lembrar, nesse ano vamos ter as eleições de meio termo do Biden, em novembro desse ano,
e elas vão ser muito indicativas da capacidade de recomposição do campo liderado pelo Trump. Se as legislaturas estatais conseguem construir supermaiorias republicanas, o qual é muito provável, então, que em 2024 veremos um retorno do Trump à presidência. Ou seja, o Trump, como potencial presidente dos Estados Unidos, não acabou. Ainda é uma possibilidade ele retomar o poder. Então, agora, voltando para o Partido Democrata, o Partido Democrata também enfrenta uma crise muito grande, que tem a ver com o fato de que é um partido que é protagonizado por o que são chamados os liberais, que é uma classe média alta, muito influenciada pela ideologia neoliberal, que tem uma certa proximidade com a elite do país, com essa elite que está vinculada ao mercado financeiro e ao processo neoliberal. E essa cara do Partido Democrata não é a cara do povo americano. Então, o Partido Democrata está muito afastado do que seria verdadeiramente a classe trabalhadora dos Estados Unidos. E, a partir do controle da mídia, uma coisa que é importante dizer é que o Partido Republicano acusa muitas vezes de que a mídia está sob controle do Partido Democrata. E, na verdade, isso é real. O Partido Democrata tem um controle muito intenso da mídia. E eles têm conseguido repercutir uma série de interpretações do mundo que não são críticas ao modelo neoliberal, entre outras coisas. E isso tem criado um certo afastamento do que seria a base, o que poderia ser a base do Partido Democrata, do próprio partido. O Partido Democrata tomou uma posição durante os últimos 4, 5 anos, que era de abafar e marginalizar o surgimento do movimento progressista e social-democrata, que pudesse puxar o país para retomar uma série de políticas mais social-democratas, que é o movimento do Bernie Sanders, que hoje está muito mais representado pelo Democratic Socialist of America, o DSA, que é um partido, como o nome bem fala, é um partido social-democrata. Esse partido está no seu maior tamanho na sua história. É a força progressista, eu nem diria necessariamente de esquerda, maior no país. E tem crescido bastante durante os últimos anos, porque há uma sensação dentro da classe trabalhadora americana de rejeição com o caminho que o Partido Democrata tem tomado. Ou seja, há uma consciência muito grande de que o Partido Democrata não representa mais os interesses do povo dos Estados Unidos. Mas o Partido Democrata tem se aferrado, tem realmente investido em marginalizar essa esquerda, porque as políticas do DSA são incompatíveis com o que o grande capital tem como programa, agenda e projeto para o país. Então, o Partido Democrata, ao abafar e marginalizar essa esquerda, que é a esquerda que é a base mais militante e mais organizada, da qual poderia depender, também acaba eliminando parte da sua base eleitoral. Então, esse é um pouco os desafios que ambos partidos estão enfrentando nesse momento. E brevemente, para falar sobre o governo Biden, eu acho que já passei bastante do tempo falando sobre os Estados Unidos, mas o governo Biden está enfrentando uma aprovação muito baixa, vinculada a uma série de fatores que eu não vou conseguir expor, por falta de tempo. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que é uma novidade nos Estados Unidos, é que hoje há uma consciência muito grande, ampla, dentro da população, quase como um todo, de que o país vive uma crise profunda, que o sistema não funciona, e é um desacrédito muito grande na política como um todo. Isso é uma novidade muito importante, porque cria um quadro que dificulta a governabilidade do país. Eu acho que eu vou agora falar um pouco sobre a relação com a China.
Para falar sobre a China, primeiro é bem importante falar, os Estados Unidos têm, poderíamos dizer que dentro da elite que governa, dentro desse campo que consegue governar, tem pelo menos duas frações assim, em relação ao conflito com a China. O primeiro seria um setor da burguesia, né? Seria essas empresas e firmas financeiras que têm interesses econômicos ligados à China. Vamos lembrar que durante os últimos 20, 30 anos, as empresas dos Estados Unidos têm investido bastante na produção na China. Há uma interdependência econômica entre os Estados Unidos e a China que é notável. Então, por um lado, está esse campo que buscava criar relações econômicas com a China e que tinha expectativa que nesse percurso de ter relações econômicas com a China, eventualmente a China ia abandonar um projeto comunista e se tornar um país capitalista como o que seria conveniente para os Estados Unidos, né? Aí temos outra fração, que seria esse complexo militar, do qual se fala bastante, se referem a ele como Estado Profundo, que é um complexo composto tanto pelas Forças Armadas como pelas agências de inteligência, e esse campo sempre insistiu na necessidade de conter a China. Esse campo nunca acreditou que se devia construir laços e relações e interdependência com a China. Então, uma grande mudança nos últimos 20 anos é que antes havia essas duas posições em relação à China. Hoje não há duas posições, há uma posição. Hoje há um consenso. Hoje, tanto o complexo militar como esse setor da burguesia que tem relações com a China estão unidos na concepção de que a China é uma ameaça para o império, que não há condições para continuar permitindo o crescimento da China. Isso tem a ver com uma série de fatores. Primeiro, o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico da China. Segundo, o fato de que, apesar, assim, contra as expectativas ou anseios desse capital internacional, a China não abandonou o comunismo. E, inclusive, durante o governo do Xi Jinping, a China ha aprofundado uma série de reformas dentro do país que apontam para a construção a longo prazo do comunismo, a construção a longo prazo de um projeto econômico e social que não é o dos Estados Unidos. E isso ameaça os Estados Unidos de forma muito intensa, né? A China, durante esse período, evitou aplicar uma série de medidas econômicas que a China considera levaram os Estados Unidos à situação de vulnerabilidade e decadência econômica que atualmente vive. Isso também contribui para que a China está, de certa forma, com um passo à frente em relação aos Estados Unidos. A economia chinesa não possui as vulnerabilidades que a economia estadunidense. A China não abriu mão do planejamento econômico nas mãos do Estado, não permitiu o tipo de liberalização econômica que os Estados Unidos impulsionou durante os anos 80, e isso também torna a economia chinesa muito menos, por dizer assim, atacável. É uma economia que não dá sinais de que está em decadência, e todo o contrário. E o ponto fundamental, que eu falei no começo, é o desenvolvimento tecnológico da China. Para isso é importante falar uma coisa. Hoje em dia, a economia do mundo depende de uma infraestrutura digital. Todas as operações econômicas, o comércio, a gente vive isso no nosso dia a dia. O mercado, as transações, tudo acontece a partir de uma série de tecnologias digitais. Tecnologias de telecomunicação, tecnologias bancárias, tecnologias de diversos tipos que também alimentam a produção. Então, o que isso significa? Que as empresas e estados que desenvolvem essas tecnologias, que têm a capacidade para ser, de certa forma, donas dessa infraestrutura digital, se configuram de forma muito poderosa no cenário internacional.
E esse é precisamente a ameaça que a China coloca para os Estados Unidos. O fato de que a China está muito mais perto de desenvolver o 5G cria um problema muito grande para os Estados Unidos, porque configuraria uma situação na qual seriam empresas chinesas, as quais seriam, de certa forma, donas ou controladoras da infraestrutura digital da economia. E isso tem contribuído bastante para o que eu falei, né? Que agora tanto as empresas estadunidenses como o complexo militar enxergam a China como um problema. O outro problema que a China coloca para os Estados Unidos é que ela oferece uma alternativa de desenvolvimento para os países do terceiro mundo. Agora, os países do terceiro mundo que estão em busca de tecnologias, em busca de empréstimos, de crédito, em busca de investimento externo, não tem só os Estados Unidos como o único país capaz de proporcionar esse crédito, essas tecnologias. Agora, a China, principalmente na África, também na Ásia, tem se configurado como uma opção muito melhor, inclusive como um parceiro econômico muito mais justo, de certa forma, que os Estados Unidos, o que claramente ameaça a capacidade dos Estados Unidos manter controle do sistema econômico mundial. Mas tem um problema muito grande, né, que a China é um inimigo quase impossível para os Estados Unidos, por uma série de fatores. Hoje, os Estados Unidos considera que tem uma janela de oportunidade para se impor frente à China que está se fechando. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos acredita que tem aproximadamente 20 anos para conter a China, e se não o faz dentro desse período, a janela fechou, porque a China vai ter ganhado uma certa capacidade econômica, militar e tecnológica que vai tornar, vai ser incontornável. Acabou. A pretensão de ser um mundo unipolar dirigido pela ordem, comandada pelos Estados Unidos, vai acabar. Então, isso explica um pouco o sentimento de urgência dos Estados Unidos para enfrentar a China nesse momento. E esse enfrentamento, ou essa concepção da necessidade de enfrentamento, é o grande assunto que configura a geopolítica mundial hoje em dia. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre as estratégias que os Estados Unidos estão implementando hoje contra a China, mas vou mencionar elas rapidamente. Primeiro, a que a gente viu, especialmente uns 2, 3 anos atrás, os Estados Unidos têm buscado alimentar a insurreição contra o Partido Comunista Chinês e contra a China dentro da própria China. Houve todo esse esforço, né, dentro do Hong Kong, hoje dentro do Taiwan, de alimentar que a população chinesa se rebele, se levante em contra do governo chinês. Isso não tem funcionado tão bem como os Estados Unidos queria. Os Estados Unidos subestimou a capilaridade do Partido Comunista Chinês e a capacidade do partido de se engajar e envolver nessa batalha ideológica. E a China conseguiu, de certa forma, esse conflito com Hong Kong, que os Estados Unidos e o Reino Unido alimentaram, conseguiu também unificar a população chinesa em torno ao Partido Comunista Chinês, porque olharam para essas tentativas como intervencionismo estadunidense, como intervencionismo estrangeiro no território chinês. A segunda estratégia que os Estados Unidos está implementando é a campanha ideológica, que provavelmente seja a mais importante e que não está só dirigida ao povo dos Estados Unidos, mas também a nós, aos países do resto do mundo. É muito importante para os Estados Unidos convencer os países do mundo, especialmente nesses continentes onde os Estados Unidos mantêm poder, como a América Latina, Europa, etc., da seguinte ideia: eles têm investido muito no seguinte discurso, que é dizer o quê? Vocês não conhecem o mundo sem nós, ou seja, nós, Estados Unidos, temos garantido uma certa ordem democrática que a China ameaça, e vocês não sabem o que é o mundo sob hegemonia chinesa.
eles têm apostado muito nesse discurso de que a China constitui um governo autoritário, antidemocrático e desconhecido para nós. E aí é precisamente que esse discurso de dizer vocês não sabem o que é um mundo sem nós, é um mundo sem democracia, é um mundo sem desenvolvimento, isso funciona muito bem nos países que têm desfrutado de certa prosperidade sob hegemonia estadunidense. Mas esse discurso não funciona nos países do terceiro mundo que têm sofrido durante esse último período, que têm sofrido pobreza, que não têm gozado de processos democráticos, etc. E é precisamente aí, é por isso que, assim, abrindo um parêntese, é por isso que o Julian Assange é um grande problema para o Império Americano. Porque o que o Assange faz? Ele evidencia os crimes do imperialismo, que vai totalmente em contra desse discurso de que os Estados Unidos têm sido guardião da paz e da democracia no mundo. A terceira estratégia dos Estados Unidos é militar, que há um processo atualmente de quase que agitação e propaganda desde as Forças Armadas dos Estados Unidos para insistir de que vai ser necessária uma intervenção militar na China, principalmente em relação ao controle desmedido da China no sul da Ásia e em relação ao Taiwan. Então, essas são principalmente as 3 estratégias que os Estados Unidos têm investido. Eu não vou ter tempo para falar sobre a situação da superação do dólar como moeda de troca, mas só falar brevemente o seguinte. A moeda, o dólar como moeda de troca internacional, depende também de uma série de tecnologias digitais. E a China está desenvolvendo muitas tecnologias que ameaçam a capacidade do dólar continuar sendo a principal moeda de troca. E esse é um fator muito importante também, porque vai reconfigurar também a capacidade dos Estados Unidos de fazer esse enfrentamento. Há um economista americano que fala bastante sobre a relação entre o complexo militar e o sistema financeiro estadunidense. Ele é Michael Hudson. E não vou ter tempo de expor um pouco as ideias dele, mas basicamente para dizer que o controle do sistema financeiro também alimenta a capacidade militar dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos perdem o controle do sistema financeiro, simultaneamente perde capacidade militar. Bom, eu vou falar agora sobre algumas frentes, assim, fazendo uma transição meio abrupta, né? Sobre algumas frentes da luta anti-imperialista durante o último período. E que tem a ver um pouco com essas questões que eu já falei no começo. Eu não vou falar sobre todos os frentes da luta anti-imperialista, né? Não tem tempo para fazer isso, mas eu queria focar em alguns deles. O principal deles é a Palestina, porque eu acredito que o 2021 foi um ano muito importante na luta contra o Israel. Bom, só como pano de fundo, né? É importante entender que a fundação da ocupação israelense não corresponde à necessidade de assentar a população judeia. Corresponde muito mais a interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Tem até uma piada entre analistas que dizem que o Estado de Israel é menos Estado e mais quartel-general da CIA, né? Porque funciona muito para defender os interesses dos Estados Unidos e da Europa na região do leste asiático, né? Mas há uma questão muito importante, né? O ano passado, em maio, evidenciamos mais um capítulo de uma guerra prolongada por parte de Israel na busca de destruir a Palestina. E esse conflito que se desenvolveu ao longo de vários meses no ano passado começou por uma série de provocações do Israel contra a Palestina, não o contrário, né? O Israel fez uma série de ações tanto dentro do território israelense, que seria dentro de Jerusalém, como também no Estreito de Gaza, que ainda é uma região palestina e que Gaza, em particular, é controlada por o grupo Hamas.
Sem entrar em muitos detalhes sobre esses diferentes episódios, o importante falar é que militarmente Israel perdeu esse conflito. E não só perdeu esse conflito, mas essas provocações por parte do Israel provocaram uma reação muito inesperada, tanto dentro da Palestina como no resto do mundo, que tem a ver com uma série de fatores, né? Primeiro, sobre a resistência dentro da Palestina. Primeiro, houve grandes mobilizações, mas também houve uma certa... se consolidou uma certa unidade entre palestinos em diversos territórios, porque, para entender, a Palestina foi dividida. A forma como a ocupação israelense tem se desenvolvido tem dividido o território palestino em pequenos pedaços que não têm tanta conexão um com o outro. Isso, obviamente, é intencional, tem a intenção de fragmentar a capacidade de unidade do povo palestino. Mas o ano passado houve sinais importantes de unidade que são notáveis. Também que houve muita mobilização de palestinos dentro de território israelense, que é o que mais preocupa o Israel, né? Há uma diferença entre mobilizações palestinas em território palestino e mobilizações palestinas em espaços que são já ocupados por judeus, porque ameaça a capacidade do Israel controlar esses territórios. E um outro fator que foi fundamental foi que houve uma reação internacional muito inesperada por Israel, né? Houve uma série de mobilizações, tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, e o que vem configurando que a legitimidade da ocupação israelense está vendo-se afetada. São cada vez menos, há cada vez menos acredito na sociedade como toda, a nível mundial, de que a ocupação israelense é legítima. E isso tem a ver com, primeiro, o movimento contra a Palestina, o movimento por sanções contra o Israel, tem se tornado um movimento mais sofisticado, e também porque hoje nos Estados Unidos há uma geração jovens, né, que são filhos de imigrantes árabes, que têm se tornado muito mais ativos politicamente, muito mais organizados, e que se manifestam de forma muito robusta contra o Estado israelense, né? Então, esse é um problema muito grande para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos depende, de certa forma, dessa ocupação israelense. Então, o fato do Israel estar, de certa forma, perdendo legitimidade é um fato importante. Um outro frente de luta anti-imperialista que, bom, não vou ter tempo de falar sobre Assange, mas eu falei brevemente, né? A defesa do Assange continua sendo muito importante, precisamente porque muito do que os Estados Unidos depende hoje para se manter como hegemonia legítima é de um discurso falso, que precisamente o jornalismo que tem exposto a falsidade desse discurso é uma ameaça para essa hegemonia, né? E outro frente de luta anti-imperialista, assim, que não vou conseguir aprofundar, mas que eu acho que é muito importante lembrar, e que não tem a ver com um país específico, senão com uma dinâmica mundial, é a luta ambiental, a luta pela defesa da natureza. Eu vou falar muito pouco sobre isso, porque eu sei que tem outro seminário que vai aprofundar sobre esse tema. Mas eu diria que a luta ambiental devia ser o principal frente de luta anti-imperialista, porque constitui verdadeiramente um enfrentamento entre o que seria um projeto real para a classe trabalhadora e as massas no mundo, contra a lógica totalmente excludente do capitalismo. A crise ambiental que vivemos hoje evidencia que o projeto capitalista exclui verdadeiramente a vida das massas do planeta, né? Já são cada ano mais crises vinculadas a mais catástrofes e desastres ambientais ligados à crise ambiental. E os Estados Unidos têm aproveitado esse quadro como uma peça geopolítica contra a China, né? Temos o que aconteceu no COP26 do ano passado, né? Que não vou entrar em muitos detalhes, mas que basicamente os Estados Unidos está usando a crise do meio ambiente como uma peça para atacar a China.
há alguns territórios que têm destaque como locais onde o enfrentamento pela defesa da natureza é grave, como o Congo, a Indonésia e também o Brasil, como a gente sabe. Assim, no mundo inteiro, o Brasil é um dos países onde mais importante onde esse ataque à natureza tem se tornado um destaque a nível mundial. E só para falar que uma das nossas necessidades para a luta anti-imperialista vai ser constituir um campo popular ambientalista, um campo popular pela defesa da natureza, porque hoje em dia o movimento ambientalista está muito protagonizado por ONGs que não têm a capacidade nem para construir um projeto, nem para pressionar as grandes instituições do mundo, né? Bom, finalmente, não vou ter tempo para falar, mas o 2021 foi um ano de muitas lutas, né? E eu daria destaque para a luta dos trabalhadores do campo, dos agricultores da Índia, que foi uma luta de mais de um ano, que realmente foi vitoriosa e que configurou uma verdadeira vitória da classe trabalhadora contra o projeto de agronegócio nesse país, né? Enfim, eu acho que o Gonzalo vai falar bastante sobre a América Latina, então não vou entrar nesses detalhes e não vou ter tempo de falar sobre os outros locais do mundo, mas só para dizer que o 2021 foi um ano de muitas lutas, né? E é evidente que há um esgotamento, há um cansaço desde a população com as opções apresentadas pelo sistema capitalista, né? Muito disso alimentado pela crise que vivenciamos ainda hoje em relação à pandemia, né? Ficou muito evidente a incapacidade do capitalismo e também do neoliberalismo em dar resposta para uma série de crises. Então, isso explica a série de mobilizações que vimos em muitos cantos do mundo. Inclusive, também está vinculado ao fato de que há no mundo, já em muitos lugares, ameaças constantes contra a democracia. A democracia está se tornando quase exceção e não regra, né? O ano passado foi o ano de muitos golpes, tanto na região da África como da região árabe, na Ásia também, mas golpes que foram, como se diz, respondidos com muita mobilização popular, né? Tivemos mobilizações no Sudão, no Mianmar, tivemos recentemente também as mobilizações em torno às intervenções no Mali. O ano passado foi um ano de muitas lutas na África do Sul, né? Lutas que têm a ver com a inviabilidade da vida nesse país frente à crise econômica que está vivenciando. E, enfim, né? Eu acho que, em síntese, eu diria o seguinte, né? Estamos cada ano evidenciando mais as fissuras, essas debilidades do império. Elas estão se aprofundando. E a crise da hegemonia estadunidense é cada dia mais grave e evidente. E são abundantes as evidências dessa crise, né? Mas nós precisamos também enfrentar nossos desafios como organizações e como movimentos anti-imperialistas, né? Não podemos só torcer pela queda do império, porque isso não vai acontecer. E tampouco podemos construir um certo tipo de otimismo de que nós não precisamos nos envolver nessa queda do império porque a China vai fazer isso por nós, né? Não é isso mesmo, né? E um dos desafios nesse sentido que enfrentamos é que, embora o capitalismo sofre uma verdadeira crise de legitimidade, há uma crescente sensação de revolta contra o sistema. Os povos do mundo não enxergam claramente qual que seria a alternativa. Ou seja, o que tem se ampliado muito mais do que uma aposta pelo socialismo e pela construção do socialismo real é um certo desacrédito na política, uma forma de um certo, como se diz em espanhol, que se vayan todos, tipo, ninguém presta, são todos iguais, o sistema não serve, nunca vai servir. E parte da nossa tarefa nas diferentes lutas nacionais e processos, tanto eleitorais como de mobilização também, é de enfrentar esse desacrédito com a organização popular. Nesse sentido, provavelmente,
o fato mais importante da geopolítica mundial desse ano vai ser a eleição do Brasil, né? Porque a eleição do Brasil tem a capacidade para reconfigurar o mapa da correlação de forças na América Latina e no mundo, por devido ao tamanho do Brasil e todas a força econômica possível, etc., e todas as questões que vocês aqui conhecem muito bem. Muito obrigada. Eu não falo muito bem português como Stephanie, mas eu vou tentar, ok? Tá bom? Primeiro, saludar aos compas do MST por sus 38 anos, uma organização que é um exemplo para todos os movimentos da América Latina e de todo o mundo. Assim que um abraço para todos e todas. Bom, Stephanie já estuvo falando sobre a situação mais geral da correlação de forças a nível mundial, sobre cenários da crise e da disputa geopolítica, assim que tenho a tarefa muito mais simplificada. De todos modos, vou retomar alguns elementos para poder explicar la situación en América Latina. Primero voy a hablar de la crisis, ¿no?, más general. ¿Cuáles son los elementos más destacados? ¿Cómo eso impacta en la economía en términos generales? ¿Cómo eso impacta en la situación política en distintos países de la región? ¿Cómo eso también tiene relación con distintos procesos de lucha y ejes de lucha en cada territorio, mas también algunos puntos sobre las herramientas de integración regional, ¿no? UNASUR, CELAC, Mercosur, etcétera, etcétera. Y al final, algunos escenarios de perspectiva para estos próximos años que están empezando a delimitarse en función del nuevo escenario en la región, por las lutas y por los nuevos gobiernos. Entonces, Stephanie falaba de esta disputa geopolítica que se profundiza a partir de la pandemia. No es un resultado de la pandemia, mas es parte de un proceso histórico que na Alba Movimentos venimos analizando desde hace varios años. Mas con la pandemia en estos últimos 2 años, la disputa geopolítica se intensificó. Entonces, podemos hablar de una crisis múltiple e interrelacionada del capitalismo. No solo como modo de producción, mas también como crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria da Occidente, da Norte do mundo, por lo menos de la civilización de los últimos 500 años. Esa crisis tiene un nivel económico, tiene un nivel ecológico, tiene un nivel de las instituciones, los estados nacionales y a crisis que a gente fala de crisis política, ¿no? Las instituciones, crisis de la democracia liberal, etcétera, etcétera. Y también, a última fase, tiene una crisis de hegemonía del mundo unipolar. Crisis de hegemonía norteamericana que Stephanie estuvo falando muito com profundidade, ¿sí? Da situação interna dos Estados Unidos, da crise dos partidos, a forma de construir o orden subordinado aos intereses de Estados Unidos com legitimidade, ¿sí? Ahora vamos a retomar algún punto de estos. En esa transición geopolítica aparecen 6 puntos que son interesantes de destacar. El primer punto de esa transición tiene que ver con este declive de la civilización occidental como ordenadora del mundo, como idea, ¿no?,
que ilumina los distintos países y que todos los pueblos quieren llegar a ser, ¿no? Todos queremos ser Estados Unidos, tener Coca-Cola, ¿no? Andar en los carros gigantes. Eso no termina de resolver porque no llega a las mayorías. La posibilidad de acceso de las mayorías, las clases trabajadoras, está negado. Entonces eso genera una crisis. Más también, este declive tiene que ver con la crisis económica propia que tiene Estados Unidos, con la disputa con China, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, hay, como decía Stephanie, un ascenso de China como un polo emergente que no está subordinado a los intereses de Estados Unidos, que tiene una política hacia países del tercer mundo mucho más amigable en términos de no injerencia sobre su política interna y mucho más acceso a financiamiento de proyectos de infraestructura, de desarrollo que no está haciendo Estados Unidos. Hay una intensificación de una guerra híbrida, ¿sí? Mas no hay una confrontación directa, al menos por ahora, entre esas potencias disputándose. Esa guerra híbrida, ¿qué quiere decir esto? Que la guerra va a tener momentos a través da media, a través da poder judiciário, a través da guerras tercerizadas, o sea, países o conflictos muy localizados que van a representar la disputa de estas potencias, mas também novas formas de intervención que no confrontan directamente a Estados Unidos contra China, en términos comerciales, en términos diplomáticos, en términos de la campaña ideológica, esta nueva guerra fría que falaba Stephanie. Y eso va a también repercutir en todos los países de América Latina, cada vez más en este último tiempo de la pandemia. Mas também hay una crisis de globalización neoliberal, porque las propias élites norteamericanas tienen, ¿no? Distintas perspectivas, visiones sobre cómo llevar a cabo su modelo a nivel internacional. Y hay un surgimiento y una aceleración de un nuevo paradigma tecnológico que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, o sea, un adelanto nas tecnologías da producción, de difusión, de coordinación y de interrelacionamiento social, de comunicación, que están centradas en el desarrollo de la robótica, inteligencia artificial, el comercio electrónico, el teletrabajo y la precarización laboral de la clase trabajadora, y un nuevo momento que está en desarrollo, que es el Internet das Coisas, ¿sí? Internet que va a permitir interconectar distintos dispositivos, que está asociado a 5G, que recién falaba Stefan. Y también eso está generando una disputa interempresarial entre capitales privados de las distintas países, particularmente norteamericanos, chineses y iraníes, rusos, coreanos, ¿no? Aparece una disputa mucho más centrada en las empresas, que también expresan disputa dos estados en términos geopolíticos. Bom, esto que implica para América Latina. Bien, la crisis de hegemonía de Estados Unidos es una buena noticia para el mundo no largo plazo, no corto plazo, mas es una mala noticia para América Latina ahora, porque el imperialismo norteamericano tiene que necesariamente controlar América Latina para no perder posiciones en un mundo que tiene que disputar con China. Y esa es su principal preocupación. Su principal enemigo
tiene que ver con China y necesita América Latina por sus recursos naturales, por el control geográfico de la región, por el comercio internacional y los flujos de mercancías a nivel internacional. Tengamos en cuenta que el Canal de Panamá permite que las mercancías pasen del Océano Pacífico Atlántico a Atlántico Pacífico. Ese canal, que era de Estados Unidos, cada vez más está siendo disputado por China. Entonces, esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos va a acrecentar su intervencionismo na Caribe, Mar Caribe y la región Caribe, y su política injerencista hacia los países de América Latina. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus objetivos en esta necesidad? Lo que recién falaba, recursos naturales, controlar agua, mineração, biodiversidade, monopolizar os mercados da região para poder seguir vendiendo sus productos mucho más caros, ¿no?, que la producción chinesa. Tienen que controlar políticamente esos países para mantenerlos en sus estrategias globales de este lado. Tienen que controlar también los flujos migratorios, que también está siendo un problema, ¿no? Su propia injerencia en la región ha generado un desorden, un caos que ahora empieza a repercutir dentro de la frontera norteamericana. Y en ese sentido, tienen que evitar que China siga avanzando en la región. Ahora vamos a ver los datos económicos de inversión, desenvolvimiento chino, inversión directa de China en la región, y es cada vez mayor. Y por otro lado, tienen que mantener, tienen que mantener la superioridad militar y sus bases militares en toda la región. Este poder, ¿no?, ese estado profundo que Estados Unidos tiene como uno de sus niveles de poder, tiene que ser sostenido y mantenido en el tiempo, y las bases militares en América Latina es parte de esta entramado. ¿Cómo va a avanzar sobre este plano? Bien, no directamente con los golpes militares como años 70, aunque los militares no están descartados, siempre los militares están cerca en cualquier proceso de desestabilización, mas ahora las principales herramientas para desestabilización de los países de América Latina tienen que ver con las redes sociales, las campañas semióticas, las campañas mediáticas a nivel internacional contra los países que intentan separarse de su direccionalidad política, la construcción de sentido común a través de prensa, de cine, de media, etcétera, etcétera, y el intento de una derrota moral de dos proyectos que han realizado revoluciones, ¿no? Quieren derrotar moralmente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua para tener esos ejemplos hacia el resto de la región. Y algo de eso han ido avanzando en términos diplomáticos también, en términos judiciarios, etcétera, etcétera. Segundo punto, elementos económicos de la región. Con la pandemia, ¿sí?, la economía el primer año fue un descalabro, que es una palabra, sí, la economía entró en crisis. Mas, año 2020, 2021, ya en toda la región hubo una recuperación económica. 2021, en términos promedios, América Latina tuvo un crecimiento de un 6%, ¿sí? Más en Sudamérica, 6.4%, 6 puntos para Centroamérica, Mesoamérica, con México específicamente, y el Caribe, que fue la zona más afectada, que solo creció un 1,2%. El problema que tenemos es que ese crecimiento todavía no recupera la situación económica previa a la pandemia.
Más, tenemos otro problema, que ese crecimiento está cada vez más concentrado en algunos sectores de la economía, específicamente la explotación de los recursos naturales, mineración, y en servicios electrónicos, sectores de servicios electrónicos. Más, también hay otro problema, que hay un aumento de los precios de los productos básicos, ¿sí? So, 2021, los productos básicos de alimentación aumentaron un 42%. Hay un proceso de inflación en toda la región. Algunos países con más porcentaje, otros menos, pero promedio todos los países tuvieron procesos inflacionarios en sus monedas locales. Hay un aumento paralelamente de las exportaciones principalmente de productos primarios hacia China, ¿sí? Pero también hubo un aumento de las importaciones que generan un problema en las balanzas comerciales de los países y siguen teniendo, ¿no?, déficit, siguen teniendo pérdida. Y la dinámica del mundo del trabajo también tiene problemas porque si bien hay un crecimiento, una recuperación económica, el 30% de la mano de obra de la clase trabajadora que perdió su empleo durante la pandemia no logró recuperarlo. O sea, en 2021, 30% de la clase trabajadora no volvió a su puesto de empleo. Eso lo que nos indica es que hay bajos niveles de inversión. Las burguesías locales no invierten y ahora menos. Aumenta la explotación de la clase trabajadora, aumenta la precarización en toda la región, a pesar de que existe un crecimiento económico que queda concentrado en las élites locales y transnacionales que operan en el territorio. Hay una recuperación de empleo que es muy lenta y que no va a completar círculo para voltar a los niveles que eran malos previo a la pandemia. Y hay una presión inflacionaria, o sea, inflación, la moneda en todos los países, que no va a descender, va a ir en aumento. Eso va a aumentar los precios de los alimentos, los precios de toda la vida para los sectores populares. Y aumenta la informalidad no mundo del trabajo. Además de esto, en 2021, hubo un aumento de los precios de la energía, un 50% de aumento en combustibles, electricidad, ¿no?, elementos que son básicos para movilidad y para la vida cotidiana. Y el aumento de los alimentos, particularmente en carne, vacuna y trigo, que son, por lo menos en varios países, son alimentos básicos. En por lo menos 16 países, las monedas locales perdieron su valor en relación al dólar. Un dólar que también tiene proceso de inflación, ¿sí? Estados Unidos también tiene proceso de inflación como no existía hace 60 años. Son elementos para tener en cuenta en cuanto a la economía más general, ¿no? Luego vamos a ver país por país algunas situaciones más complexas. De toda la clase trabajadora, los jóvenes y las mujeres son las más afectadas. Son quienes no consiguen empleo, quienes más informalidad presentan a la hora de trabajar y quienes más explotación tienen. O sea, los derechos que se venían conquistando en términos económicos han vuelto a fases previas de la pandemia o peor, ¿sí? Y para que tengan algunos datos en cuanto a rubros económicos, el comercio electrónico creció más del 100%, los servicios de Internet crecieron cerca de 300%, ya venían creciendo
en 2020, 2021, volvieron a crecer, continuar su crecimiento, y la gran minería, mega mineración, 81%. El aumento del comercio exterior en todos los países tiene que ver con mayor relacionamiento comercial con China, sobre todo productos de agroexportación, soya, carne, ¿sí? Productos alimenticios van para China, que está comprando todo, ¿sí? Ya no de diferencia si es boa carne, mala carne, están comprando todo. De hecho, por ejemplo, Uruguay vendió todos sus ganado, hasta las crianzas de ganado, que en los próximos años no saben cómo van a continuar con la producción porque vendieron todo. Esa es la situación que está. Pero obviamente ese beneficio queda para muy pocos sectores de la sociedad que además no invierten en el país y sacan su dinero para los paraísos fiscales, que es otro de los grandes problemas que tiene América Latina cuanto a su riqueza. Gran parte de la riqueza de los países están en paraísos fiscales y las oligarquías o élites locales no pagan impuestos, no pagan nada, ¿sí? La clase trabajadora paga más impuestos que los sectores dominantes. En cuanto a situación ambiental, 2021 fue un año de visibilización de la crisis ecológica que venimos evaluando desde hace muchos años a nivel internacional y a nivel regional. Para tener una idea, solo 2020, 2021 fueron años de incremento de destrucción de bosques por incendios. Tuvimos incendios, si tomamos Norteamérica, en California, en la Amazonía, ustedes conocen muy bien esa situación, en la Patagonia, en Argentina también hubo incendios año pasado, este año nuevamente, en otras partes del mundo también colaboraron a que la situación sea casi insoportable. Recordemos que el año pasado fue incendios Australia, en Siberia rusa, en Malasia, en China, ¿no? O sea, la situación es muy, muy compleja. Eso también ha abonado a el aumento de las temperaturas. Venimos aquí en Sudamérica de un calor, ¿sí? Con más de 45 grados, 40, 45 grados de temperatura durante muchos días seguidos. Algo que no se daba hacía muchas décadas, o por lo menos nunca antes. Eso ha generado sequías, ha generado mayores incendios forestales, y luego da sequía viene la lluvia muy fuerte que genera inundaciones. ¿Sí? En este último mes tenemos inundaciones en muchos países. Bueno, en sectores de Brasil, mas también aquí en Argentina, pero también en Perú, ¿no? Hay inundaciones en Uruguay también la semana pasada, que no se vivían, o por lo menos no se habían visto nunca. La sequía del río Paraná, por ejemplo, es histórica, ¿sí? Nunca antes se había vivido esa sequía y ha afectado, por ejemplo, toda la región que tiene su comercio y distribución al río Paraná, ha perdido cerca de $1.000 millones por la sequía, ¿sí? Para tener en cuenta cómo está afectando. Y en particular los sectores populares, a población de pescadores que vivía, trabajaba sobre el río Paraná, está totalmente en quiebra, destruida. Pequeños pescadores, no solo las grandes pesqueras, pequeños pescadores. Y a eso hay que sumar cada vez más a la extinción masiva de distintas especies vegetales y animales, que está generando un desequilibrio que empieza a ser como una especie de bola de nieve, ¿no? Que va a desarrollar un efecto en cadena que es cada vez más destructivo para cada vez más especies, ¿no? O sea que la situación en términos global de contaminación, destrucción, ¿no? Del capitalismo destruyendo la naturaleza en América Latina empieza a evidenciarse en inundaciones, sequías,
mayores niveles de pobreza, y también eso está generando una serie de luchas contra grandes empresas que destruyen la naturaleza, particularmente contra mega mineración, más también contra petroleras, que luego voy a hablar algunas cosillas de aquí de Argentina y demás. En relación ao ponto da China e América Latina, também para ter em conta alguns elementos. Já hoje dia, há 19 países da América Latina que se integraram ao projeto da Ruta da Seda. Só quedan de países así de mucha importancia en términos económicos en América Latina, Argentina, Brasil y México, que no han firmado su integración al proyecto de Ruta da Seda. El último país fue Nicaragua, que afirmó primero, que reconoció a China como país después de muchos años, mas también se integró directamente al proyecto de la Ruta da Seda. Hay 8 países que son parte del Banco de Desarrollo de Infraestructura que ha creado China para también fomentar este proyecto de la Ruta da Seda. Y hay una inversión muy fuerte en los puertos en la región Caribe y cada vez más en Centroamérica y región sur, ¿sí? Además hay una inversión fuerte en tecnología, energía y alimentos, ¿sí? China está cada vez más y este año ha invertido, ha habido un aumento de las inversiones en la región. No último tiempo está intentando ya acordar mayores tener nuevos acuerdos con Argentina, con Chile, también que ha avanzado mucho, incluso con los gobiernos neoliberales, pero ha avanzado en la implementación de puertos, de ingreso de nuevas tecnologías, que sería uno de los puntas de entrada de tecnología 5G en la región vía Chile, ¿no? Digamos que es un país que está del lado del Pacífico. Pasando a otro punto que tiene que ver con los espacios de integración regional, ¿sí? O sea, institucionalidades creadas por los estados no último tiempo para la integración. O espacio da CELAC, ¿sí? Que es el más amplio que ahora existe en toda América Latina y el Caribe, ha tenido una revitalización de la mano de la presidencia de México. México presidió o CELAC en los últimos 2 años y con este impulso revitalizó un espacio que estaba sin demasiada dinámica y voltó hacia una perspectiva latinoamericanista de respeto, de autodeterminación de los pueblos, de colaboración con Cuba, de defensa de Cuba contra el bloqueo, contra los discursos desestabilizadores, y con un acuerdo muy fuerte entre México y Argentina para avanzar en trabajo conjunto. Actualmente la presidencia de CELAC pasó de México a Argentina este mes, ¿sí? Y existe una serie de propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la Agencia Espacial de CELAC y de la construcción de acuerdos de CELAC con China. China ya ha sacado su propuesta para inversión y acuerdos comerciales CELAC-China. Hubo un foro de integración de CELAC con China y se posiciona cada vez más como un organismo que tiene relacionamiento entre los países de América Latina con China y dentro de América Latina con un respeto a la autodeterminación y respeto a la soberanía de los países, ¿sí? Más ahí dentro de CELAC están todos los países, ya sea los gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, gobiernos revolucionarios, gobiernos progresistas, todo el mundo está ahí, que es una buena noticia porque eso implica que el peso da OEA, ¿sí?
que es o Ministerio das Colônias dos Estados Unidos, como falava Che, va perdiendo mucho peso, sobre todo por su gestión, ¿no? La gestión de Luis Almagro, que es abiertamente imperialista, sin ningún tipo de disfraz, sin ningún tipo de máscara, abiertamente golpista, ¿no? Imperialista, ha generado una pérdida de legitimidad, incluso dentro de las reglas do mundo imperialista, capitalista, ¿no? Entonces, eso permitió también que a CELAC tenga una revitalización y tenga proyectos concretos en cuanto a construcción de vacina para todos los países de América Latina, construcción de agencia espacial y propuestas de nuevos satélites para la comunicación de América Latina, propuestas que tienen que ver con la integración en términos de tecnológica con Internet y algunos elementos que tienen que ver con defensa de las democracias, ¿no? Que para la situación que teníamos hace 2, 3 años es un avance muy, muy importante. UNASUR, que es otro espacio de integración que ahí estaba impulsado particularmente con la alianza del bloque ALBA, ¿no? Venezuela y Bolivia con el bloque neodesenvolvimentista que expresaba más Brasil, Argentina. Ese proceso está frenado, ¿sí? De hecho, la sede de UNASUR que estaba en Ecuador fue desmantelada, no existe más. No hay más sede de UNASUR. Por otro lado, el proceso de Mercosur, que tenía siempre tuvo un inicio neoliberal en los años 90, había tenido una reconversión durante los años de inicios del século XXI, mas ahora volvió a su posición neoliberal histórica con mayor liderazgo de Uruguay, que es quien está intentando imponer las líneas de negociación con el resto del mundo y un proceso de neoliberalización más fuerte en la región, y eso no tiene acuerdo con los demás países. Además que el enfriamiento de relacionamiento de Argentina con Brasil en el plano de Mercosur también afectó a que ese mecanismo no funcione más. Y sí sigue funcionando el mecanismo de ALBA-TCP, donde están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, que ha continuado funcionando más en una política más defensiva, ¿no? Tratando de evitar los golpes, los bloqueos, combinar las políticas contra a pandemia, generar algunos acuerdos más en términos de supervivencia contra esta avanzada imperialista, y se ha mantenido. No ha podido avanzar mucho más, pero ya que exista y que se mantenga es todo un logro, ¿no? Y desde ahí están construyendo su marco de trabajo con movimientos sociales, con institutos de investigación. Con ALBA TCP se produjo un documento que ustedes pueden leer, que recomiendo que puedan acceder, sobre, ¿no?, las propuestas del campo popular, dos sectores populares, progresistas, revolucionarios para a humanidade en contra de la destrucción do ambiente, en contra de la destrucción de la madre tierra que genera o capitalismo, ¿no? Pero esto es una iniciativa que han generado desde ALBA TCP con movimientos, institutos y sectores intelectuales de campo de izquierda. Mas tampoco ha habido mucho más avances. Eso cuanto a espacio de integración regional. Último punto, o por lo menos anteúltimo, tiene que ver con las situaciones de algunos países de la región que hacen, le dan importancia o tienen repercusión en plano regional, ¿sí? Primero vamos a empezar por México, para que Stephanie luego no me haga un reto, porque siempre dejo México para el final, entonces voy a empezar por México.
México tiene un proceso, como ustedes conocen, con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, que se posiciona como un líder, una lideranza nacional y regional. A nivel nacional, López Obrador tiene una aceptación de cerca del 60%. ¿Sí? Es uno de los presidentes más queridos en las últimas décadas. ¿Sí? Eso ha permitido que tenga una serie de iniciativas mucho más progresistas. Y a nivel internacional se ha posicionado con una recuperación, un discurso histórico de los gobiernos de México, que era la defensa de la autodeterminación de los pueblos y un discurso más cercano al antiimperialismo. ¿Sí? No es menor que cuando fue la última cumbre de CELAC, López Obrador haya recuperado discursos de Bolívar, haya reivindicado a Bolívar, haya tenido una política de defensa para con Cuba, haya enviado, ¿no? Barcos para romper o bloqueo contra Cuba, y en México se estén dando los diálogos de entre o chavismo y oposición que han frenado esta avanzada mucho más radical y fascista los sectores de la derecha nacional de Venezuela relacionados con imperialismo. También la lideranza en CELAC ha posicionado a López Obrador como un líder progresista en la región, ¿sí? Que dialoga con los distintos sectores, que defiende la perspectiva latinoamericanista y de integración, y vuelve a poner a México en el plano de la unidad latinoamericana, porque en los últimos años no había directamente tenido ninguna política con los distintos gobernantes neoliberales, ¿no? Interesante es la nueva ley que tiene acuerdos de sectores sindicales, de clase trabajadora, de muchos movimientos que tienen que ver con la defensa de la soberanía energética y la reforma de la industria de la electricidad, ¿sí? Que, como venimos analizando, es uno de los elementos claves en todo el mundo, ¿sí? Entonces México está avanzando para recuperar soberanía sobre sus recursos, pero también para que el servicio de electricidad y de energía no sea un privilegio de unos pocos, sino más bien un derecho de las mayorías populares. Región Centroamérica ha tenido muchos cambios últimamente, en particular en Honduras, que hay que festejar una victoria contra, ¿sí? O bloque golpista contra la dictadura que estaba gobernando este país desde el golpe a Zelaya en 2009, ¿sí? Y que vuelve a poner al bloque popular nuevamente en el gobierno luego de 10 años. Entonces, Honduras ha tenido una victoria en fines de año, el 28 de noviembre, con Xiomara Castro, que es esposa de Zelaya, o presidente que fue derrocado en 2009, y ella ganó con 51%, o sea que fue una victoria masiva, popular, y un nivel de participación muy, muy fuerte. Mas ahora está teniendo algunos problemas porque dos 50 diputados no Congreso, 20 de ellos pasaron a oposición. Una estrategia de la derecha de comprar un sector, de generar disputas internas, y antes de asumir la presidencia ya tienen un Congreso, pasó de tener mayoría en Congreso a ser segunda mayoría. Él está asumiendo hoy en Honduras, y todos los compañeros y países de la región están mirando con muchas expectativas ese proceso, mas también con muchos recaudos, ¿sí? Porque no va a ser un gobierno revolucionario, es un gobierno que va a tratar de respetar algunos niveles de democracia, bajar los niveles de represión, distribuir y generar justicia social, y abrir nuevas relaciones con los gobiernos progresistas y populares de América Latina, más
no necesariamente eso va a implicar que avance y tenga margen de maniobra para hacer mucho más. Va a ser un gobierno débil, ya eso estamos viendo desde ahora, con una derecha muy fuerte que va a estar pegando desde afuera, más con muchas contradicciones dentro do governo. O Salvador va a seguir, sigue Bukele, Nayib Bukele, que es un personaje muy complexo de caracterizar, porque él viene do proceso da Farabundo Martí, mas tienen políticas pro-norteamericanas, pero los norteamericanos demócratas no quieren trabajar con él se alía más con Trump, entonces los Estados Unidos no invita a Bukele a ninguna instancia, él se pelea algunas veces con él, más tiene negocios al mismo tiempo con China, pero adentro tiene un proceso muy represivo con los compañeros y a nivel económico es hiper neoliberal. Entonces, es un personaje ahí que podríamos decir bastante mediático, más en términos de política concreta no tiene mucho más diferencia que cualquiera de los neoliberales que conocemos. Nicaragua ha tenido una victoria muy importante también el 7 de noviembre, que posicionó nuevamente a Daniel Ortega en la presidencia y evitó que se cambie de gobierno en la Nicaragua, que es con todas sus contradicciones y con problemas internos, es el país más estable de Centroamérica, con una postura claramente antiimperialista y que apoya el proceso de integración latinoamericana y está dentro del bloque ALBA. Mas después hay muchas discusiones en cuanto a si ese gobierno es revolucionario, no revolucionario, los niveles de conservadurismo, etcétera, etcétera, pero en términos generales y en comparación con la región es un proceso que claramente es popular, es antiimperialista y tiene un apoyo también con Venezuela, Cuba y Bolivia. Guatemala no hay muchas novedades en el último tiempo, sí procesos de lucha que tuvieron el año pasado contra mega mineración, este año, o sea, fines de año, y contra las políticas represivas de los sectores militares, ¿no? Recientemente lograron encarcelar a 5 militares que durante la época de la guerra interna generaron acoso, abuso contra miles de mujeres indígenas en Guatemala. En términos generales, Centroamérica económicamente está cada vez más dependiente de las remesas de los familiares que viven en Estados Unidos. La situación económica sigue empeorando. Muchos de los procesos de lucha y de protesta tienen que ver con la mala gestión de la pandemia y de la corrupción de muchos de esos gobiernos que ni siquiera pueden justificarse con el apoyo norteamericano, ¿no? O por lo menos el Partido Demócrata en esta crisis que tienen los partidos están tratando de no relacionarse porque son demasiado para decirlo de alguna manera, sucios, ¿sí? No saben ni siquiera ocultar sus propias maniobras. Entonces, son aliados bastante incómodos para este discurso del Partido Demócrata de Derechos Humanos y demás, que siempre sabemos que es hipócrita, más estos personajes de la derecha neoliberal y represiva en Centroamérica era muy difícil de defender. Bom, seguimos. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Todavía estoy bem? Tengo que Gonzalo, podemos ir concluindo ya. Bien. Bom, voy a hablar de Venezuela también porque es importante y ya voy cerrando. Venezuela tuvo elección en noviembre. Se ganaron 20 de los 23 estados y 205 de 320 alcaldías. Fue una victoria muy importante en este contexto de bloqueo, de guerra económica, mas también hay que hablar que se perdieron cerca de 1 millón de votos del chavismo de las últimas elecciones, con un nivel de participación mucho más bajo, el más bajo de los últimos años, ¿sí?
hay un proceso complicado de despolitización que es producto de la crisis económica, do bloqueo, de guerra imperialista a la región, y eso genera muchos problemas en los territorios. Cuba ha resistido esta avanzada do ano pasado, que básicamente aprovechó a pandemia para golpear, mas han logrado vencer esa intentona, ese avance, y está haciendo un proceso de trabajo popular por la base. El presidente Díaz-Canel está yendo a distintas comunidades, relacionamiento con jóvenes, con asambleas populares, etcétera, etcétera, que ha permitido resistir y ganar mucho más apoyo interno contra estos embates. Importante otro proceso que es Colombia, que ha tenido un proceso, luchas muy fuertes en el año 2021 contra situación neoliberal y contra represión, y que va a tener elecciones este año, el próximo mes, legislativas, y en mayo para presidente, que abren la posibilidad de un gobierno progresista, nuevo en la región, un gobierno no neoliberal, no reaccionario en Colombia, como no pasaba en los últimos 60 años, que puede también cambiar la situación. Rapidinho, y para Chile también, un nuevo gobierno en la región, progresista, que tiene el presidente más joven de la región y también de Chile, más teniendo en cuenta que despierta muchas esperanzas para grandes cantidades de pueblo chileno, más es un progresismo que se diferencia de Venezuela, de Cuba, y que tiene un discurso muy ligado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto para no errar en la caracterización. No es da una vuelta de izquierda latinoamericana, mas es una victoria popular contra el neoliberalismo, pero es un progresismo que tiene muchas falencias para pensar o proyecto latinoamericano. O Perú, con Pedro Castillo, que fue un festejo dos campos popular de Latinoamérica, porque es un maestro rural, mas tiene un gobierno muy débil, que todavía no puede avanzar en políticas para las grandes mayorías. No pudo avanzar con el proyecto de nueva constitución, mas está intentando sobrevivir con un marco de alianzas más centro-izquierda, con muchas debilidades, pero manteniéndose a la espera de que la región también pueda cambiar y ayudar un poquito más. O Argentina, para bajar un poquito para aquí, muchos problemas con la deuda del FMI que dejó o amigo Macri, maldito amigo Macri, y eso está siendo la principal contradicción en Argentina. Hay una inflación que depende de la disputa política de los sectores concentrados de la economía, y hay un incremento de conflictos ambientales porque el gobierno necesita dólares para poder sostener la deuda, para sostener la economía, y eso ha abierto a posibilidades de mayor proyecto de mineración petrolera y demás, que está poniendo en tensión también los propios sectores de alianza de gobierno. Ahora no está cerrando a proposta do governo de hacer un acuerdo con FMI, no porque el gobierno argentino no quiera, más porque el FMI no está cediendo nada. Se abre una posibilidad con el viaje de Alberto Fernández a Rusia, a China, que son como los últimos cartas que tienen para jugar, y la unidad latinoamericana y el apoyo de otros países para que la situación con FMI pueda mejorarse. Para cerrar ya, y no robo más tiempo, luchas importantes del 2021, Colombia, en Perú en defensa de Pedro Castillo, Paraguay contra la pandemia, Guatemala, Brasil contra Bolsonaro, Caribe, que ha tenido procesos de lucha por la obligatoriedad de la vacuna, y Uruguay contra las medidas neoliberales. Se abre un escenario donde vamos a tener proyectos de ALBA, revolucionarios con Cuba, Venezuela, más un nuevo progresismo que va a estar disputado por
sectores populares para maiorías e maior possibilidade de integração, mas também por um discurso mais progressista contra Venezuela e Cuba. Mas a direita também tem dois frentes, mais neoliberais e um setor mais fascista que vocês conhecem. Então, o campo popular na América Latina vai ter um novo cenário. Há novos governos progresistas, governos que vêm resistindo a avançada imperialista com proyectos populares alternativos. Todos los proyectos tienen debilidades, ninguno está pudiendo avanzar, ni concretar, ni resolver los problemas de las mayorías, y un escenario de mucha disputa dentro del campo popular, dentro de la derecha también, para intentar una salida de esta crisis sistémica, y dos elecciones importantísimas en el corto plazo. Colombia agora en mayo y Brasil en octubre, que van a terminar de configurar un mapa de Latinoamérica. Eso para tener un mapeo general. Disculpen mi portugués y disculpen mi tiempo que me he excedido. Muito obrigado.